diante subiu a uma figueira brava para o ver. Glória a Deus. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Versículo 6. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo ou com alegria. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? Versículo 8. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguém alguma coisa tenho defraudado, algum restituir quadriplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Feche seus olhos, Pai. Senhor, que não seja eu, mas que seja a tua palavra semeada no coração de cada um que está aqui, Senhor. Porque a tua palavra ela é verdadeira, a tua palavra ela é poderosa, que ela possa penetrar em cada coração, que cada um possa sair daqui saciado com a tua palavra. Senhor, que o Senhor possa me usar, se for da tua vontade, Senhor, como instrumento, Senhor, para anunciar a boa notícia, que ainda há jeito, Senhor. Pai, porque assim como o Senhor foi com Zaqueu, o Senhor é com cada um de nós. E graças te damos, que o Senhor possa ter liberdade. E repreendemos todo o mal, na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, né, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra aqui, eu estava ontem orando, né? Quando eu estava intercedendo, pedindo ao Senhor, e mesmo tempo pedindo essa palavra. E eu pensei em trazer a palavra que a irmã Mira trouxe. Olha que interessante. Amém, amado. Aí eu digo, podia trazer dessa mulher? Aí no meu coração lembrei sobre Zaqueu. E a história de Zaqueu, irmão, já preguei algumas vezes, então já conheço um pouquinho, amém? E aí, como eu não tinha tido muito tempo de buscar outras palavras, mas como, quer dizer, que daqui é evangelístico, né, irmãos? Mas quando eu estava ali, irmãos, e eu me lembro até do que eu tinha passado, o Senhor falou no meu coração, que eu começasse a pregar nos últimos dias, pregar sobre Noé, pregar sobre Apocalipse, tirasse um texto para falar sobre isso, porque Jesus está voltando, como a irmã Angélica disse, e nós precisamos conhecer a verdade. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso não era para que eu conhecesse essa verdade, irmãos, porque nós precisamos ir para o céu, amém? O homem, ele tem um poder na palma das mãos, para poder ir para o céu ou para o inferno. Quem escolhe isso, irmãos? Somos nós, amém? O Senhor nos dá direito de escolha, e eu escolho para onde eu quero ir, onde vai ser a minha morada eterna, amém? Então o Senhor me dá esse direito. Irmãos, aqui em Zaqueu, a palavra do Senhor vai dizer que Zaqueu, ele era ali líder dos publicanos. E quem era publicano, irmãos? Publicano era aquela pessoa que trabalhava para o governo. E aquela pessoa que trabalhava para o governo, irmãos, ele cobrava impostos. E ele cobrava impostos, vamos dizer, 100 reais numa casa. Vamos dizer aqui na Dona Dica. Vou cobrar aqui o imposto da Dona Dica. É 100 reais. Ele cobrava 200, irmãos. Então Zaqueu era o que, irmãos? Era um ladrão. Amém? Zaqueu era o que, irmãos? Um ladrão. Então ele era ali líder dos publicanos, e o povo tinha muito raiva de Zaqueu. Zaqueu, irmão, da Bíblia diz que ele era um homem rico. Ele não era qualquer pessoa, era um homem que era bem ali no meio da sociedade de riqueza. Mas era um homem que as pessoas não gostavam dele, porque ele roubava os pobres, irmãos. Então Zaqueu, ele era rico, ele era publicano, as pessoas não gostavam dele. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus sai e passa ali em Jericó. A cidade ali era a cidade de Jericó. Jesus passa ali e Zaqueu ouve falar que Jesus iria passar naquele lugar. A Bíblia diz, irmãos, que Zaqueu, ele era de pequena estatura. E aonde Jesus ia, irmãos, a multidão acompanhava. Vamos dizer, se tinha aqui 4.000, 5.000 pessoas ao redor de uma pessoa só. Você consegue imaginar? Então Zaqueu, sendo pequeno, de pequena estatura, Zaqueu correu ali, mas Zaqueu não conseguia ver Jesus, porque ele era pequeno e a multidão era muito grande. Porque aonde passava, irmãos, eu nunca canso de falar isso, Jesus, aonde ele passava, algo acontecia. Aonde Jesus passava, a cura, a libertação acontecia. Essa mesma palavra, irmão, se você voltar um pouquinho atrás, no capítulo anterior, no finalzinho, fala que Jesus
passou ali em Jericó e curou um cego. Então Jesus tinha curado um cego e ele passa ali, continua a caminhada e ele encontra com Zaqueu. Aquele cego não precisava ser curado, mas Zaqueu precisava de libertação, porque ele era o que, irmãos? Ladrão. Amém? E aí a Bíblia diz que Jesus passa ali naquele lugar e Zaqueu ouve falar de Jesus. Ele é muito pequeno, ele não consegue ver Jesus e ele sobe em uma figueira. E quando eu estava lendo, minha irmã, olha da árvore. Não, figueira não, irmã, morada por trás é exemplo, né? Aí Zaqueu sobe numa árvore, numa figueira brava. Sobe e fica para ver Jesus, irmãos. Jesus. Porque ele sabia, ouvia falar onde Jesus passava. As pessoas ouviam falar o milagre que acontecia no meio daquele povo. Jesus passava, algo acontecia. Pessoas eram libertas, pessoas eram curadas, coxo andava, cego via. Pessoas que não falavam, voltavam a falar. Pessoas endemoniadas. Ali os espíritos, eles corriam com medo de Jesus. Porque Jesus, irmãos, tinha autoridade. Aonde ele pusava os demônios, tinha que bater em retirada. E a palavra do Senhor diz que Zaqueu sobe numa figueira e ali ele fica vendo Jesus. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém dormir ou ficar em tua casa. Mas, irmãos, ali começou um conflito. Por quê? Porque as pessoas olhavam e viam Zaqueu como pessoa mal. As pessoas olhavam e viam Zaqueu como pessoa, como ladrão. E aí, como Jesus vai entrar na casa de Zaqueu? Como é que Jesus vai ficar naquela casa com aquele homem ladrão? Porque nós sabemos, irmão, que Jesus é santo, 100% Deus, 100% homem. E as pessoas olhavam e começaram a murmurar: como pode um homem desse, um homem santo desse, entrar na casa de um pecador e dormir lá? Como é que pode? Nós não aceitamos isso. Mas o Senhor, irmãos, conhecia o coração de Zaqueu. O Senhor conhecia que Zaqueu iria se arrepender. Ele era ladrão, irmãos, ele roubava metade ali do dinheiro dos pobres. Mas no momento que Jesus entra na casa dele, o Senhor disse: hoje tem salvação nesta casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje tem salvação nessa casa. E Zaqueu, irmão, uma das coisas que me chama a atenção é que o Senhor manda ele todas as vezes que nós temos encontro com o Senhor, nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos descer. Zaqueu subiu e o Senhor mandou ele descer. Por quê? Porque Jesus, irmãos, conhecia Zaqueu. Ele tinha que entender que Zaqueu precisava descer para reconhecer quem ele verdadeiramente é. Ele ia entrar na casa de Zaqueu. Então Jesus, quando entra, manda ele descer, entra na casa, irmão, de Zaqueu. E a partir daquele momento, irmãos, Zaqueu com certeza vai ter uma intimidade, uma conversa com ele. E ele começa a se arrepender e vai dizer: olha, Senhor, se eu tenho roubado, eu vou entregar agora quantas vezes, irmãos? 4 vezes. Se eu tenho roubado esse povo, agora eu vou triplicar, quadriplicar. Eu vou entregar 4 vezes mais esse povo. Irmãos, uma das coisas que eu guardo no meu coração: aonde Jesus entra, algo acontece. A irmã já trouxe a devocional, irmãos, e a devocional diz: aquele que quiser vir a mim, renuncie a si mesmo. Não tem como ter um encontro com Jesus e permanecer da mesma forma, porque a Bíblia diz que aquele que roubava agora passe a trabalhar, aquele que mentia agora passe a falar a verdade. Há uma troca, há uma metanoia, uma troca de mentalidade. Não podemos caminhar do mesmo jeito depois que Jesus entra na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Zaqueu, irmãos, naquele momento ele reconhece quem é Jesus. Ele reconhece que Jesus entrando na casa dele, ele não poderia ser mais a mesma pessoa. Ele entendia que agora eu entendi quem eu sou, porque quando Jesus se aproxima de nós, irmãos, nós mudamos. Todas as vezes que Jesus se aproxima de nós, há algo que acontece no mundo espiritual sobre a nossa vida. A nossa mente, ela começa a ser transformada. Não tem como, irmãos, confessar Jesus, caminhar com Jesus e permanecer com o mesmo comportamento, porque nós entendemos que Jesus é santo, e quando ele se aproxima de mim, ele me deixa alvo, amém? Ele me deixa branco, ele me deixa mais santificado, porque ele tem o poder de fazer isso. Glória a Deus. Mas aquele povo, irmãos, a Bíblia diz, começaram a murmurar e começaram a falar: olha, fulano tal aceitou Jesus, olha, fulano tal agora quer ser santo, fulano tal agora não fala mais, fulano tal agora. Irmãos, e a gente tem que falar com todo mundo.
Uma das coisas que eu sempre gosto de falar, que as pessoas não precisam nem me amar, mas me respeitar. O respeito para mim, irmãos, é o amor. Amém? Então, quando nós aceitamos Jesus, nós temos que, agora que nós temos que falar, oi, tudo bom, boa tarde, bom dia, boa noite, como é que você está? Porque agora a gente se importa com o outro, irmão. Jesus, ele morreu para nos dar vida, e vida com abundância. Agora eu olho o meu outro irmão, o meu amigo, o meu parente. Agora eu tenho que dizer, a Bíblia diz, irmãos, que aquele que não cuida dos seus é pior do que um descrente. Negou a fé. Então eu não posso muitas vezes estar envolvido com coisas ou situações. Eu não posso estar muitas vezes em lugares. Eu não posso estar. Por quê? Porque o Senhor me chamou para ser diferente, para caminhar diferente com o mundo. Mas o Senhor me chamou para me ter comunhão, ou vamos dizer, conversa uns com os outros. Amém? Passar e perguntar, porque Jesus, ele amou. O pastor até falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, irmãos, eu estava até falando um dia desse com as irmãs, que o amor do mundo não é o amor da Bíblia. Porque o amor da Bíblia, irmão, Jesus amou e se entregou. A palavra do Senhor diz que o marido assim tem que ser com a esposa. Porque Jesus, ele amou e ele se entregou para a sua noiva, para a sua igreja. Assim também tem que ser o marido. Amar a sua esposa e se entregar por ela, proteger, guardar. Amém? Então esse é o amor da Bíblia. Eu amo e eu renuncio. Eu amo e eu me entrego. Me entrego a quem, missionário? As coisas do Senhor. Eu me entrego a Ele, porque agora, espiritualmente, irmãos, Ele fica sendo o nosso noivo. Zaqueu, quando Jesus ele entra na casa dele, aquele povo começa a ficar lá de fora, a multidão, imagina, vai entrar aí nessa casa, mas fulano tal, é ladrão. Agora por que estão nessa casa? E Jesus diz, agora há salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Então, irmãos, quando o Senhor se aproxima, quando o Senhor entra na nossa casa, algo acontece. Não tem como nós caminharmos com o Senhor e andarmos na mesma prática do passado, assim como a irmã já me disse. Amém? Então, quando nós conhecemos a palavra, mas nós tiramos momento para a oração, mas nós limpamos. A palavra do Senhor diz, irmãos, que a palavra de Deus é como se fosse uma água. Imagine, irmãos, uma pessoa suja, ela começa a ficar debaixo do chuveiro, ela começa a se limpar. Amém? Então isso, a palavra do Senhor, ela tem o poder de nos limpar espiritualmente, não apenas jogar uma água, mas quando nós estamos em oração, irmãos, é como se o sabão vai passando e a gente começa a ficar cada dia mais limpo. A Bíblia diz que nos últimos dias, aquele que for limpo vai se limpar mais ainda, mas aquele que for sujo vai se sujar mais ainda. E nós sabemos que Zaqueu, irmãos, imediatamente quando Jesus entrou na casa dele, houve arrependimento. Houve arrependimento. Quando Jesus entra naquela casa, ele reconhece quem ele é. Ele reconhece o quão pecador ele é. Ele reconhece, irmão, que se Jesus não tivesse entrado, ele jamais reconheceria quem ele é. Mas no momento que Jesus entra, irmãos, ele diz, eu roubei, Senhor. Ele confessou o seu pecado diante daquela circunstância, irmãos. Ele confessou, Jesus, eu tenho roubado, Jesus, mas agora eu entendo que eu preciso devolver aquilo que eu roubei. Irmãos, isso daí é convenção. Isso daí, irmãos, se chama verdadeiramente quando você começa a abrir os seus olhos espirituais. Eu não sei se você já conheceu pessoas que ela começa a falar de alguém, mas a situação está sobre ela. Quem já viu isso daí? Aí a Bíblia vai dizer, tira a trave que está, tira o cisco que está no olho. Isso. No seu olho, o cisco, né? Tira a trave que está no seu olho. Quer tirar o cisco que está no olho do seu irmão e a trave está no seu. Acho que é mais ou menos isso. Mas, em Mateus, né? Então, muitas vezes, irmãos, quando nós não temos discernimento ou entendimento, nossa visão está tampada. Mas quando Jesus chega, quando Jesus entra, irmãos, é inconfundível. A palavra do Senhor diz que quando o Espírito Santo, ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e também do juízo. E ele é que nos convence. Então a palavra do Senhor diz, irmãos, quando Zaqueu, cheio de pecado, o homem ladrão, roubava os pobres, mas quando Jesus chega naquele lugar, ele sobe a figueira, Jesus manda ele descer, ele entra
ele não é mais o mesmo. Deixa eu ler o último versículo, versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Tem gente que diz assim: não, mas Jesus não veio para afuentar não, fascando, não veio para isso não. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus veio buscar salvar o que se havia perdido. O que se perdeu? Tem gente que diz: ai, mas eu não preciso não. Glória a Deus, amém? Mas a Bíblia também diz que o Senhor veio buscar os deles, os feridos, os machucados, os doentes. Esses são deles, amém, irmãos? E é porque todos não são doentes, irmãos, são pecadores, são. Mas uns reconhecem e outros não reconhece. A diferença está bem aí, irmãos. Porque tem de Senhor, eu sou pecador mesmo, Senhor, eu preciso me arrepender, preciso do Senhor. Mas tem gente, irmãos, que é orgulhoso, não reconhece que precisa de Jesus. E tudo que nós precisamos, irmãos, é de Jesus. Assim como a irmã Angélica falou, para me finalizar, nós estamos no final do tempo. Quem é que já leu a Bíblia, que já viu alguém falando que nós estamos nos últimos dias? Alguém já leu? A irmã Graça. Irmãos, nós estamos nos últimos dias, a irmã Arnaldo. Nós estamos nos últimos dias, os sinais estão tudo aí. A Bíblia diz que nos últimos dias as coisas se intensificam, assim como uma mulher grávida que intensifica para ter bebê. Irmãos, e isso está acontecendo no meio de nós. O sinal vem de Israel. Israel está em guerra. Então, breve, irmãos, as coisas vão se intensificar. Vai vir 3 anos e meio aí de paz, né? Um período aí de paz. E depois a coisa vai se intensificar. As pessoas vão correr de um lado para o outro, irmãos. O Apocalipse diz: de um lado para o outro, tentando morrer e não vão conseguir morrer. Elas vão ser mordidas, irmão, por uns gafanhotos enormes. E elas vão se jogar do penhasco, que não irão morrer. Diz que vão passar 5 meses dessa forma. Então, breve o Senhor vai vir e ele vai buscar um povo que se arrepende, que reconhece quem ele é. Não é uma pessoa que pecou, mas o importante é se arrepender. Assim como Zaqueu olhou para ele e disse: Senhor, eu pequei contra o Senhor, mas eu vou restituir o que eu roubei 4 vezes mais, Senhor. Porque hoje, verdadeiramente, o Senhor vai dizer: houve salvação nesta casa. Amém? Irmãos, que as palavras ficam no coração dos irmãos, você possa guardá-la, que é a boa semente do Senhor. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, a Bíblia vai se cumprir, ou que nós creia ou que nós não creamos. A Bíblia, ela é o poder de Deus atuando aqui na terra. E uma hora o Espírito Santo ele vai levar a igreja, vai subir o Espírito Santo e a igreja, e essa Bíblia vai ficar, irmãos, amém? Mas o Espírito Santo não vai ter uma revelação, mas que cada um possa entender isso, amém, irmãos? Corra para os braços de Jesus, corra para os braços de Jesus. Mesmo você é pecador, sou remido, mas sou pecador porque agora entreguei minha vida a Jesus, amém? Jesus é que cuida de você. Ontem à noite, irmãos, ele cuidou de mim, e o mesmo que cuidou de mim é o mesmo que cuida de cada um de vocês, amém? E quando vocês sentirem alguma coisa, clame a ele, diga: o sangue de Jesus tem poder. É uma arma que nós temos, o nome de Jesus e o sangue de Jesus, amém? Ele vai estar do seu lado esperando, assim como ele foi com Zaqueu. Zaqueu é um homem pecador, irmãos, que roubava. Ele vai ser com cada um de nós, amém? É só nós reconhecer e se arrepender, que nós vamos ser salvos, libertos, transformados, e vamos ter salvação, uma vida eterna nos esperando, que só tem começo e não tem fim. Agradecer a oportunidade em nome de Jesus. As palmas louvam e engrandecem o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, né? Palavra bem pronunciada e bem explicada nesta noite, né? Essa palavra o Senhor já me concedeu a oportunidade de ministrar ela 2 vezes ali em Major Simplício. E o que me alegra é aqui em Zaqueu capítulo 19, versículo 5, que diz, ó: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amados irmãos, o Senhor, Ele conhece cada um de nós pelo nome. Zaqueu, a Bíblia diz que ele era de pequena estatura, mas ele não olhou para a dificuldade a qual impedia ele de ver o Senhor. Ele subiu naquela figueira, e o Senhor, quando olhou para cima, viu Zaqueu de longe e disse: ei, Zaqueu, hoje eu quero pousar, hoje eu quero adentrar dentro da sua casa. E quantos, amados irmãos, nós já temos anunciado, temos levado o Evangelho do Senhor. Hoje é o 11º culto que eu realizo aqui em Boa Esperança.
Vai fazer agora 9 meses, agora dia 8, que nós chegamos aqui em Boa Esperança. E esse é o 11º culto que nós realizamos aqui em Boa Esperança, levando a palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo do Senhor. E o Senhor falou com cada um de nós nesta noite, porque a palavra de Deus diz aqui em Lucas capítulo 19, versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas perdido de quê? Perdido de muitos enganos. A Bíblia mesmo fala em João 8, capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Zaqueu conheceu Jesus, ele foi liberto. E ele mesmo falou em suas palavras, Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Amém, amado? Você que ouviu a palavra de Deus nesta noite, né, que o Senhor tocou em seu coração, nós queremos orar pela sua vida, amém? Como eu já disse aqui, me expressei nas minhas palavras em Mateus capítulo 10, versículo 32: aquele que me confessar diante dos homens, diz o Senhor, eu também te confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas muitas pessoas nos questionam: eu não vou me confessar diante de um pecador igual eu. Mas nós somos pecadores lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O Senhor, ele morreu por todos nós, amém? E a palavra de Deus também diz em Mateus 10, capítulo 10, 33: aquele que me negar, eu também te negarei diante do meu Pai que está no céu. E quando eu falo Mateus capítulo 10, versículo 32: aquele que me confessar diante dos homens, diz o Senhor, eu também te confessarei diante do meu Pai que está no céu. Por quê? Porque nós vamos passar por um tribunal, o tribunal de Cristo, a qual lá vai ter o nosso acusador, Satanás, acusando de tudo aquilo que nós fizemos aqui na terra, ou que foi de bom ou que foi de mal. Mas também vamos ter um advogado, que esse é Jesus, que vai interceder por nós. Ele disse: ele fez tudo de errado, mas ele se arrependeu, entregou a sua vida por mim, então eu estou aqui intercedendo por ele, amém? Amados, vamos se colocar de pé. O tempo já se findou, a hora ela não para, e as coisas do Senhor é tudo com ordem e decência. Eu quero agradecer a Deus pela vida da irmã Anastácia, pela vida do seu filho, amém? Que abriu a porta do seu lar. Como é o nome da mãe dela? A dona Dica também, né? A dona do lar, né? Que concedeu aqui o seu lar para nós fazermos aqui esse culto de louvor e adoração. Quero agradecer a cada um dos vizinhos, amém, que estão em suas calçadas, ouvindo a palavra do Senhor. Como eu já disse, nós somos ali da Igreja Batista Monte da Fé. Os cultos são realizados ali quarta, sexta e domingo, a partir das 19 horas. Que um dia você quiser fazer uma visita a nós ali, nós estamos lá para levar a palavra do Senhor. E também, se você quiser um culto como esse em seu lar, nos procure, que nós vamos com o maior prazer anunciar a palavra de Deus ali em seu lar, em sua casa, amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Amém. A irmã Anastácia, quando terminar, tem uma bênção aí para os irmãos, amém? Os irmãos esperem. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela palavra que foi ministrada nesta noite, pelos corações, ó Senhor, que foram testificados através da tua palavra nesta noite. Sabemos que não somos nós que convencemos o homem do pecado e da justiça, mas é o teu Espírito Santo. O Senhor disse que ia preparar uma morada celestial para nós lá no céu, e diz: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, porque na casa do meu Pai há muita morada. Se eu não fosse assim, eu vos teria dito que ia preparar-vos lugar para vós e ia buscar você para onde eu estiver. Ó Senhor Deus de Israel, abençoa nesta noite cada irmão, cada visitante, cada vizinho aqui desta rua. Abençoa, Pai, o distrito de Boa Esperança, de norte a sul, de leste a oeste. Senhor, que o Senhor venha abençoar esse lugar, que todo mal, toda potestade do maligno, Senhor, que queira chegar sobre esse lugar, já venha cair por terra em nome de Jesus. Senhor, tudo que nós fazemos é no teu nome, como a tua serva já ministrou. O teu nome tem poder e o teu sangue tem poder. Graças nós queremos te dar por tudo e porque aqui nos sustentaste o Senhor. Em nome de Jesus, amém. E as palmas louva e engrandece o nome do Senhor, amém. Os amados, fechai os vossos olhos e faça assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus
e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco e esteja conosco, e todo Israel na face da terra, somente aquele que crê, diga amém. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, que cada um se dê a paz do Senhor para cada um de vocês, amém. Que a paz do Senhor Jesus também esteja com cada um daqueles que vão acompanhar essa live através do Facebook Tarde de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia.